Então, doutora Elandra, os microfones são seus para que a senhora nos fale sobre as complicações da diabetes não tratada ou maltratada. O diabetes ele deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Por que essa necessidade? Porque é uma doença que ela vai atingir a todos os órgãos, né? Há vários órgãos-alvo em questão. Então, o paciente tem que estar sendo bem avaliado da parte renal. Para isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano um clearance da creatinina para ver como está essa função renal do paciente e caso haja alguma alteração, encaminhar ao nefrologista para que seja feito o acompanhamento. A proteção renal deve ser sempre visada. Uma outra questão que deve ser sempre avaliada é o fundo de olho do paciente para ver se há lesões na retina, né, que existem as complicações microvasculares a nível de retina e possivelmente pode desenvolver cegueira por conta do diabetes. Uma outra questão é a parte do fígado também, né? A gente tem que estar fazendo essa avaliação da função hepática por conta até das medicações que são feitas, então o paciente tem que ser avaliado dessa parte hepática, a própria... No screening, né, dos exames laboratoriais deve ser pedida essa função hepática. E em termos de complicações também microvasculares, a questão da circulação, o paciente tem que estar sendo avaliado em relação aos seus pulsos, né, de membros inferiores, porque é muito comum haver comprometimento, né, arterial e possivelmente amputação de membros por conta desse comprometimento a nível crônico, né, a longo prazo. Bem, fundamentalmente, e o controle da hipertensão. Em geral, o paciente diabético ele também tem uma hipertensão associada, até porque está associado ao excesso de peso que faz aumento da pressão arterial. Então, os níveis de pressão devem ser mantidos abaixo de 130/80, deve haver um controle rigoroso em relação a isso. E uma coisa que eu vejo que não tem como fugir é o controle do emocional do paciente. Então, se for necessário, encaminhar ao psiquiatra para dar também esse apoio, ao psicólogo para que faça também esse controle. Tem que haver uma sincronia, né, de todos esses especialistas, de todas essas equipes, para que o paciente tenha realmente um resultado no seu tratamento. Não basta apenas usar medicamentos. Você pode usar um medicamento de última geração e não ter o mesmo sucesso. Na minha experiência, o que eu vejo é que quando a gente consegue fazer todas essas avaliações e principalmente quando é inserido no tratamento atividade física, o paciente tem um ganho muito importante. Então, reforçar sempre a questão da atividade física com o paciente, inseri-lo numa atividade física que seja compatível, né, com o quadro clínico do paciente, para que essas complicações elas não evoluam. A alimentação é a base de tudo, né? O alimento, a gente costuma falar que o alimento ele pode ser o remédio, né? Que o alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. E o alimento, a gente tem vários alimentos que conseguem também controlar a glicose, que a gente chama de alimentos funcionais, que tem um índice glicêmico menor, que faz com que haja um controle maior dessa questão das hiperglicemias que o diabético faz. Então, é tentar manter as glicemias o mais constantes possíveis. E a gente costuma avaliar sempre, e eu falo para os pacientes que eles, na véspera de ir para a consulta, quando vão fazer o exame, eles fazem uma dieta completa e chegam lá com a glicemia de jejum ótima. E quando a gente pede a hemoglobina glicada, que eu falo para eles, olha, a glicemia de jejum é uma foto, eu posso tirar uma foto e agora a gente está aqui sentado e daqui a pouco não está assim, a glicose é a mesma coisa. Então, a glicemia de jejum não é um parâmetro que eu possa avaliar como você ficou. E já a hemoglobina glicada, que é um estudo dos últimos 3 meses de como as glicemias estiveram, aí sim vai me dar um parâmetro melhor para poder estar avaliando em relação às complicações. E a gente estima que fica entre 6,5 e 7, que aí sim o paciente está bem controlado e não vai ter as complicações do diabetes. Doutora Elandra, quais são as principais dificuldades que os pacientes têm, mesmo após a explicação do colega da importância da dieta e da importância da atividade física, quais são as principais dificuldades para que se consiga adesão do paciente à dieta e à atividade física? Eu acredito que a maior dificuldade seja o próprio comportamento da sociedade. O maior entrave é esse comportamento da sociedade.
porque a oferta de alimentos ricos em gorduras e carboidratos simples é muito intensa. Não existe nenhuma comemoração que haja essa preocupação com um paciente que deva fazer uma alimentação de uma forma natural. Então eu acho que a sociedade e aí todos os órgãos, né, toda a sociedade deve estar se mobilizando para que isso seja feito de uma forma natural. E aí a gente vai falar nas escolas, que eu acho que a escola tem que estar fornecendo essa informação para os alunos, desde já, né, quando inicia na fase infantil. A cantina da escola não pode estar oferecendo o tipo de alimento que oferece, tem que haver esse cuidado de orientar, porque é bem provável que daqui a algum tempo nós tenhamos um número ainda muito maior de diabéticos devido a esse comportamento errado que é feito atualmente. Eu perguntaria, doutora Elandra, todos os nossos diabéticos estão diagnosticados e estão sendo tratados na atualidade, não só no nosso município, mas no nosso estado, no nosso país, de uma forma geral? Com certeza não. Eu também tenho uma enfermaria no hospital e é muito comum o paciente chegar e fala para mim assim, eu não tinha nada até eu vir para cá. Normalmente o diagnóstico é feito num momento de um quadro infeccioso, que o paciente tem comprometimento, seja pulmonar, seja uma infecção urinária, ou até mesmo um acidente vascular encefálico, que já um comprometimento maior, e o diagnóstico é feito nesse momento de uma internação por uma causa aguda. A doença é uma doença silenciosa, e enquanto não se manifestam as complicações, o paciente fica anos a fio sem diagnóstico e levando a mesma vida, né, sem nenhuma intervenção para modificar essa evolução natural da doença. Quando chega a fazer o diagnóstico, ele já vem com muitas complicações. O que eu tenho feito no meu ambulatório, na minha prática diária, tá sempre fazendo essa pesquisa antes que se desenvolvam os sintomas da doença, né? Tá fazendo essa pesquisa buscando se o paciente já tem um comprometimento familiar, se já tem uma história familiar, esse paciente deve ser visto com mais frequência, né? Tá fazendo a glicemia de jejum, a pós-prandial, que é também outra coisa que a gente deve levar em consideração, que normalmente quando ele fica diabético, o que se eleva primeiro não é de jejum,
é a pós-prandial. Raramente esse exame é pedido nas consultas de rotina. Normalmente a gente pede a glicemia de jejum. Então tem que fazer a pós-prandial, é chato, tem que voltar ao laboratório para colher novamente, mas é uma forma de se fazer um diagnóstico precoce e muitas vezes a gente pega uma glicemia de jejum alterada, né, ou uma glicemia pós-prandial também aumentada, uma intolerância à glicose, que a gente já tem que tratar esse paciente como se ele fosse diabético. Não exatamente iniciar uma medicação, mas de fazer as modificações no estilo de vida, estimulá-lo a controlar a sua alimentação, a fazer atividade física, perda de peso, sendo bastante contundente, sem deixar que a doença evolua para as complicações. Ouvimos a doutora Elandra Riscado, médica, nutróloga, com uma vasta experiência no tratamento de diabetes, que está aqui conosco no Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Seguimos no bloco seguinte.